Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal. E algo que poderia fazer a Petrobras disparar mais de 500% na bolsa de valores, tá? Ou seja, multiplicar o seu capital em muitas vezes. E esse fator secreto eu vou revelar para quem ficar comigo aí até o final deste vídeo. Fora também um grande dividendo que a empresa pode anunciar em breve. Mas antes de falarmos sobre essas novidades da Petrobras, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Para quem não sabe, a Petrobras representa 10% da carteira total. E os últimos aportes que eu fiz aqui na empresa foi há um tempinho, até porque recentemente, tá, eu coloquei a Vale na carteira. Eu acho que essas duas aí estão baratas e tem um bom potencial tanto de valorização e de bons pagamentos de dividendos para quem está pensando no longuíssimo prazo, tá? Antes da gente falar sobre este grande dividendo da Petrobras, essa grande perspectiva de potencial de valorização e este projeto que pode destravar um valor imenso na empresa, precisamos entender como a Petrobras ganha dinheiro. Porque quando a gente fala sobre Petrobras, vem muitas coisas na nossa cabeça. A gente pensa aí porque ela é estatal, né? Porque tem como principal acionista o governo. É as mesmas críticas, né? Que o pessoal acaba tendo e com outras estatais na bolsa, como o Banco do Brasil, como a Sanepar. Tem e basicamente medo de investir nesse tipo de empresa, justamente por elas serem estatais, terem o governo como principal controlador. Mas e se eu te disser para você esquecer isso? O que mais você tem que importar é o produto que a empresa vende, pessoal. E perceba que sendo estatal ou não, a Petrobras gerou mais de 1000% de retorno, tá? Geralmente as estatais, por ter ali um risco mais elevado no quesito em visão ali do mercado, né, ter uma volatilidade mais elevada, ela proporciona geralmente ali um potencial mais expressivo, tanto de valorização e de bons pagamentos de provento, porque os múltiplos dessas empresas são mais depreciados, o mercado bate mais nas ações e te traz ali uma perspectiva de ganho mais elevada, tá? Bom, falando aqui um pouco da composição da receita da Petrobras, a gente vê que 74% da receita está no Brasil, tá? E exporta para países ali do Oriente, como por exemplo, Ásia, China, né? A Europa também, que claro, não está ali no Oriente, mas tem ali uma distância um pouco maior. E o único país aqui norte-americano, né? Ou seja, da região ali mais da América, é os Estados Unidos, né? Que representa 3% da receita da empresa. É muito pouco. Então essa tarifação aí que o Trump está colocando, pouco vai afetar a Petrobras, porque ela depende mais do conjunto dos BRICS, né? Que é a China, a Ásia e os países ali também do Oriente Médio, tá? Agora pegando aqui, pessoal, a questão da composição, a gente vê que o petróleo é o carro-chefe na Petrobras. Então mostra que a empresa é hiperdependente do petróleo e os seus derivados, como também o diesel e a gasolina, tá? Por isso que quando a gente olha para o petróleo, temos que ficar vidrados no preço do barril do petróleo. O barril do petróleo no mercado internacional, que você pode achar aqui no Trading Economics, se chama Brent Crude Oil, tá? Perceba que hoje ele está cotado por 64 dólares o barril. Perceba que desde ali do último pico que a gente teve em 2022, ele segue desabando. O petróleo chegou a custar aqui, né? 120 dólares o barril. Pablo, por que essa queda toda? Existe uma explicação, tá? Por conta que naquela época, pessoal, a gente estava tendo ali guerra da Ucrânia contra a Rússia, e o preço das commodities acabaram se valorizando forte. Todas as commodities em geral, tá? Como, por exemplo, minério de ferro subiu, commodities agrícolas subiu, petróleo subiu, tudo acabou subindo abruptamente. Tanto que naquela época eu falava que era um péssimo momento para comprar ações de commodities. Por quê? Porque estava em topo de ciclo. Agora que tudo começou a desabar, ninguém mais fala, nem da Vale, nem da Petrobras, e são justamente nesses momentos de baixa que acabam surgindo
as grandes oportunidades de compra nesse setor. É um setor que eu fico de olho, porque é um setor muito promissor aqui no Brasil. Tanto o agro, que carrega aí mais de 30% do PIB nacional, temos aí também, né, o petróleo, que é muito representativo. E o mais interessante, pessoal, é que mesmo com essa desvalorização no preço do barril do petróleo, a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo do que há 10 anos atrás. Lá atrás, a empresa tinha uma dívida líquida muito mais expressiva, tá? Lá no passado, governo Dilma, a gente tinha uma Petrobras com uma dívida líquida na faixa de 15 vezes. Hoje está na faixa de 1,8. Perceba que o cenário mudou completamente na empresa, tá? Então perceba que, pessoal, a Petrobras é aquela clara empresa à prova de idiotas, tá? O Banco do Brasil, a Petrobras, todos os estatais da Bolsa, porque o Peter Lynch, que é o mega investidor da Bolsa, ele conseguiu uma rentabilidade mais de 30% ao ano na média, ele fala o seguinte pra gente, né? Tenha uma ação na carteira, uma empresa que seja a prova de uma gestão ineficiente. Aí ele fala ali um palavreado, gestão de idiota, tá? Por quê? Porque a empresa ela é tão boa que mesmo com uma gestão ruim, a empresa não vai se afundar por completo e você vai continuar tendo um retorno interessante. Por isso que é bom ter uma empresa que qualquer gestão consiga gerenciar, por mais ruim que ela seja, tá? Pegando aqui, por exemplo, ó, outro ponto que faz a Petrobras ser mais anticíclica no quesito ali de proteção do preço do barril do petróleo é o custo de extração. Perceba que o custo médio de extração da Petrobras é hiper reduzido, 28 dólares o barril, bem abaixo de outras petrolíferas no mercado, como Brava Energia e também ali, né, PetroRecôncavo, que acaba tendo ali um custo de extração mais elevado. Até mesmo a PetroRio, a gigante privada aí do setor, perde para a Petrobras quando a gente coloca aqui o custo médio de barril de petróleo. E aí, para hoje a Petro ter prejuízo, o preço do barril precisaria vir abaixo desta faixa. Probabilidade disso acontecer? Bem nula. Por quê? Porque, claro, pode até ocorrer por um curto período o preço do barril ficar abaixo, né, de 28 dólares. Mas sabe o que isso acontece, pessoal? Acaba aí inviabilizando a demanda global. Global, não tô falando nacional não, tá? Vai prejudicar a economia real no mundo todo. Então o mercado, ele não é bobo, ele vai injetar liquidez rapidamente para que os preços voltem para cima. E isso aqui, ó, aconteceu na pandemia. Perceba que o petróleo chegou a ser cotado em 22 dólares o barril. E olha só o que aconteceu, uma alta expressiva em apenas 3 meses depois, ou seja, de fevereiro de 2020 para maio de 2020, né, a gente teve uma alta abrupta no preço do petróleo, justamente por conta disso. Foi uma injeção massiva de liquidez no mercado que fez aí o preço acabar subindo. Porque senão, pessoal, todas as petrolíferas no mundo todo iriam parar. É irreal disso acontecer, tá? Então, existe essa proteção, tanto do barril não ficar por muito tempo abaixo do custo médio de extração da empresa, como ao longo prazo, o custo de extração médio da Petrobras segue se reduzindo e a perspectiva é de cada vez reduzir mais. O risco na empresa vai se reduzindo cada vez mais. Fora uma política de dividendos muito boa para o investidor, porque hoje, caso o preço do barril, né, fique acima dessa faixa de 40 dólares, a Petrobras paga ali, né, aproximadamente 4 bilhões de dólares em dividendos mínimos para o acionista, o que a cotação do dólar atual, isso nos dá 21,6 bilhões de reais. E se eu multiplicar isso aqui tecnicamente aqui pela moeda local, ou seja, pelo Brasil, temos aí 21,6 bilhões, multiplicando por 2, supondo que o resultado operacional da Petrobras será igual, temos ali 42 bi, tá? Se eu dividir pelo valor de mercado, podemos ter um yield na Petrobras médio na faixa de 10% ao ano. E o retorno embutido no preço da ação fica ainda mais poderoso, 1 menos payout. No caso aqui, né, a gente coloca a forma de 1 menos o payout médio vezes o ROIC médio da empresa, que fica na faixa de 3,5. Então, taxa de crescimento médio na Petro fica de 9,45% ao ano acima da inflação. E temos aqui, ó, um dividendo médio na faixa vai de 10 a 12%, se você garantir bons preços, você consegue um retorno embutido no preço da ação de 21,45% ao ano, superando vários títulos de renda fixa e também o CDI médio, tá? Então olha só que interessante, é uma bela oportunidade para quem justamente tem essa visão mais esticada, de longo prazo, para conseguir ter esse retorno mais expressivo, tá?
Outro ponto interessante é que a Petro está muito barata já no curto prazo, porque olha, EV/EBITDA está de 4 vezes, mesmo com o petróleo reduzido, ela tem reportado resultados bilionários na faixa ali, né, de consequentemente 9 bilhões de dólares em EBITDA. E se eu multiplicar isso aqui pelo dólar atual, nos dá 48 bilhões de reais por trimestre, o que se eu colocar por 4 nos dá 192 bilhões por trimestre. Caso hoje a empresa fosse precificada pela média dela, ou seja, pela média de EV sobre EBITDA, isso nos dá 1,1 trilhão de valor de mercado. E se eu dividir pelo valor de mercado atual de 438 bilhões, temos um potencial de alta de 153% na cotação. E o mais interessante é que se eu utilizo aqui, ó, o múltiplo do Graham, do mega investidor Benjamin Graham, tá? Warren Buffett se inspirou muito nele para fazer as estratégias e construir uma rentabilidade bem acima da média. A gente percebe que a Petrobras tem um preço justo, ó. Se eu colocar 22,5 vezes EBITDA por ação e vezes valor patrimonial. Preço justo das ações, R$ 83, tá? Se eu dividir pelo preço atual, na faixa de 31, potencial de valorização de 169%. Utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, que eu utilizo mais para small caps, mas dá para utilizar para empresas de grande capitalização de mercado de vez em quando. Na maioria das vezes dá para usar para os dois, tanto para small cap, né, como para empresa maior. Mas ele é mais preferível você usar para small caps, empresas menores. 4,16 de EV/EBITDA dividido aqui por um múltiplo de crescimento de 9,1, temos um PEG Ratio de 0,45. Peter Lynch falava ali que abaixo de 1 é uma oportunidade. Olha como a Petrobras está descontada em relação à média histórica dela, tá? E aí, pessoal, já para vocês que engatinharam comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com a grande cereja do bolo na Petrobras. Na verdade, duas grandes cerejas do bolo. E tem aqui a principal, que pode fazer a empresa destravar um valor gigantesco. Tanto que bilionários ali, como o Gil Cabidala, que tem mais de 29 bilhões na bolsa, está se posicionando forte, né, na Petrobras, justamente mirando nesse projeto. Eu estou falando, né, da margem equatorial. Pessoal, esse projeto de margem equatorial, o mercado está circulando muito sobre ele, tá? O que que acontece? Precisa do destrave do IBAMA. O IBAMA já deu os primeiros sinais de que esse projeto será aprovado, mas ainda de fato a Petrobras precisa fazer aí mais algumas questões para agradar o órgão regulador. E se nós vermos aqui, ó, essa margem equatorial pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras. A Petrobras tem uma produção imensa. Imagina se isso aqui é dobrado por 2, tá? A gente tem ali EBITDA crescendo, demanda crescendo com preço de commodity estável e ainda temos um custo de médio por extração, lifting cost, se reduzindo, pessoal. Então olha o potencial que a Petrobras possui para o médio e longo prazo. Se esse projeto for aprovado, eu acho que sim, terá uma grande valorização nas ações, até porque o mercado tende a antecipar isso, e teremos também grandes dividendos sendo pagos para o investidor, para quem tem uma lupa também de médio prazo. E perceba que mesmo sem a margem equatorial, a empresa já está tendo aumento de produção, né? Alcançando aqui, ó, 5,4% ao ano de crescimento. E fora também, pessoal, que o campo de Búzios que ela explora aqui no mar, até porque o petróleo, o pré-sal da Petrobras, é explorado no mar, né? Uma das empresas diferente da Recôncavo ali, que acaba tendo a sua produção na terra. Então olha só que interessante, né? Tá tendo uma produção imensa aqui na parte do campo de Búzios. Campo de Búzios gerando valor e com a entrada da margem equatorial, eu acho que isso aqui vai ser um grande crescimento para a empresa. O único ponto que eu ficaria de olho, eu espero que, né, ela não cresça muito na parte de refinos, porque o refinos tem um custo mais elevado de produção, o que tende a não gerar tanto valor para a empresa. Mas eu acho que isso aqui vai ser compensado com a margem equatorial e o campo de Búzios, né, ditando o rumo da receita líquida futura na Petrobras. Bom, nossa, Pablo, é extremamente complicado a fazer o que você faz. Eu achei muito legal, tá? Muito interessante mesmo. Mas será que você tem alguma coisa que me proporcione em tempo real? Facilite o meu dia a dia, me dê praticidade, mitigue meu risco e traga um potencial de retorno mais elevado? É por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está bem mais barata do que isso. E você contém aí mais de 160 ações que você pode analisar em tempo real, já te mostrando o que está barato e o que não está para você comprar na sua carteira. Lembrando que nada se trata de recomendação. E segundo ponto, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa,
A qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque você não precisa sequer ter um trabalho para que isso aconteça. Por quê? Porque já tem algoritmos que fazem isso para você aí em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Nossa, Pablo, eu adorei isso aí. Onde estará o link desta belezura que eu quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na biografia do canal. Basta clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E, pessoal, eu vou trazer sempre o que vocês querem, tá? Vocês têm gostado muito de vídeos de Petrobras. O último que eu postei aqui, ó, atingiu já quase 1000 visualizações em menos de 24 horas. Esse outro aqui, ó, 700 visualizações, o outro deu mais de 1000 views, então eu vou trazer o que vocês querem, não tem jeito. Eu vejo até alguns inscritos meus falando, né? Ah, Pablo, você tá muito repetitivo, só posta isso, mas é o que vocês têm gostado. Então, se vocês querem vídeos diferentes, com alguma empresa nova, alguma coisa do tipo aí, deixe nos comentários, tá? Que com certeza eu posso estar atendendo o pedido de vocês. E fiquem sempre até o final, porque pra quem fica até o final do vídeo, sempre tem surpresas, tanto a planilha aí das ações mais baratas da bolsa, como também, tá? Pontos que eu não falo sobre a empresa no meio do vídeo que eu posso soltar e que é um grande diferencial para você no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!